Com a gente aqui no estúdio, nesse momento, um homem incansável que trabalha para dar escuta e acolhimento ao povo de rua. Padre Júlio Lancelotti, seja muito bem-vindo. Uma honra recebê-lo aqui no Bom para Todos. Obrigado. Vamos começar comentando, então, como que a gente pode interpretar a nossa sociedade hoje, olhando para essas pessoas que vivem em situação de rua? Olha, biblicamente, o pobre é um sinal da ausência de Deus. Então, é uma denúncia. A população que está na rua é uma denúncia e é o resultado e aquilo que o Papa Francisco chama os descartáveis. Eles fazem parte da lógica desse sistema. Então, muitas vezes se fala em ressocialização, em reintegração, em inserção. Isso tudo são eufemismos que não querem dizer absolutamente nada. Esse sistema que nós vivemos, ele produz a miséria. É a lógica desse sistema. Então, muitas vezes as ações são ações de perfumaria, de decoração, porque não mudam a raiz de toda essa questão. Eu não digo que trabalho com os moradores de rua, eu convivo com eles. E nessa convivência, nós buscamos aquilo que hoje talvez seja a única resposta que é possível dar: resistir. Sim. A gente vive um momento bastante preocupante. Índices de extrema pobreza que crescem, índice de desemprego muito alto. E nessas situações, aumenta, é claro, o número de pessoas que vivem nessa situação, em situação de rua. Como essas pessoas aparecem mais, a intolerância talvez também apareça mais e se dê de forma mais clara. Como você tem percebido essa intolerância na sociedade, principalmente em relação às pessoas que moram na rua? O Papa Francisco também diz uma coisa interessante: esse sistema fabrica miséria e tem que escondê-la. Então, o que nós vemos são essas ações higienistas ou respostas chamadas de sociais, de humanas, mas que não são humanas, porque tratam as pessoas como objeto e não como pessoas de autonomia, que têm que ser respeitadas na sua autonomia, na sua cultura, na sua religiosidade, na sua maneira de ser. Então, essa intolerância ela está chegando a ponto agudo. Então, nós somos hoje um país que o número de mulheres trans assassinadas é altíssimo. A intolerância, até comentava antes, com as religiões de raiz africana. Eu estou até agora meio perplexo com a notícia que o quadro da Djanira Mota vai ser retirado do Palácio da Alvorada, onde estão relatadas as orixás. Sim. É um painel grande que está lá, que é uma obra de arte de valor incalculável, que é um patrimônio, e até a futura primeira-dama que vai tirar as obras de arte sacra do Palácio da Alvorada, lá onde vai morar. Então, isso é inaceitável e isso sinaliza de que a violência contra as religiões de matriz africana está autorizada. Desde que você não pode ver o quadro das orixás do palácio, você também não pode ver as manifestações específicas da religiosidade de matriz africana. E não pode ver a população de rua, que fica vetado a existir. Eles não podem estar presentes, porque eles têm que ser tudo aquilo que nós não somos. Eles têm que ser cordatos, pacíficos, obedientes, muito agradecidos, simpáticos, tudo aquilo que a sociedade e a elite não é. Então, nesse sentido, nós prescindimos da questão histórica. Por que essas pessoas estão na rua? Por que o desemprego aumenta? Por que essas pessoas perturbam a minha visão e a falsa estética da nossa sociedade, que mostra também uma ausência ética muito grande, muito forte. A gente aqui na TVT tem acompanhado esse ano alguns episódios que você sofreu. Você recebeu ameaças de vida esse ano, você chegou a GCM chegou a entrar no local onde você ali atende as pessoas e, de certa forma, te atacou. Como que você vê isso? Por que chegamos nesse ponto? Então, destruir o outro e destruir o outro que eu não concordo, que eu não aceito, ou que eu demonizo, é muito fácil. Aquele dia foi um dia terrível. Eu tenho bem presente a imagem, toda aquela tropa da GCM armada, eles estavam com um taser,
com bombas de gás, com gases de pimenta, com escudos, com escopeta. Eles cuspiram em mim, me deram um soco, agrediram realmente e agrediram muito a população de rua de uma maneira covarde. E é interessante que tudo isso foi levado para a corregedoria, para uma investigação. E sabe o que a investigação está fazendo? Voltando contra mim, dizendo que eu instiguei, que foi porque eu estava presente, que as pessoas estavam alteradas. Como esta semana, ontem, tivemos um jovem num desses espaços de chamado, entre aspas, de acolhimento, que, porque foi irreverente, porque isso, porque aquilo, levou coronhada na cabeça, está com ferimentos graves na cabeça, com escoriações pelo corpo, mas se justifica. O agressor desqualifica o agredido. E porque então esse agredido é um desqualificado, então você autoriza a agressão. E é isso que acontece com a população de rua no geral. A gente está no final do ano agora, e a gente já até conversou sobre isso aqui no estúdio com algumas pessoas, sobre essa questão do perdão, da empatia, que esse final de ano provoca um pouco disso, de você refletir sobre seus atos. Mas a gente passou um ano tão difícil, com briga na família por conta de política, passando a conhecer, às vezes, um pouco mais da pessoa que está próxima a você e que é uma pessoa que defende certas atitudes que não fazem sentido para você. Então, como encarar esse final de ano com tanta bipolaridade, com tão diverso? Uma reflexão que eu tenho feito há um bom tempo, até uma vez escreveram sobre isso, de que perdoar não é esquecer. Muita gente fala para mim, padre, eu não perdoo porque eu não esqueço. Eu falo, não, você não esquece porque você não está com amnésia. E se você começar a esquecer muito é porque você está com Alzheimer. Então, que bom que você não esquece. Então, perdoar não é esquecer, é não fazer igual. É não fazer o mesmo. Então, tenho refletido muito e reafirmado. Mesmo que me ataquem, eu não atacarei. Mesmo que me destruam, eu não destruirei. Mesmo que me calem, eu não os calarei. Então nós temos que aprender a conviver apesar dos conflitos e das diferenças. Perdoar não é fazer todo mundo ficar igual bonzinho, mas é enfrentar com coragem a defesa dos pobres, dos fracos, dos pequenos, dos oprimidos, da comunidade LGBT, dentro da questão étnica, defender aqueles que estão ameaçados. Eu sempre lembro aquilo que disse o Darcy Ribeiro. Ainda bem que eu não estou do lado dos que venceram. Eu prefiro estar sempre do lado dos que perderam. E essa é uma escolha que você faz na vida. Perdoar não é fingir e deixar tudo passar. É não ser opressor, é não oprimir e não fazer o mesmo daquele que te ofendeu, que te desrespeitou e que te machucou. Diante daqueles GCMs que nos atacavam, o que o povo da rua fez foi jogar latas, pedras. É o que eu penso. Os palestinos vão ter como perdoar os israelenses? Depois de tudo que fizeram. Os etíopes e os somalis vão ter como perdoar? Os africanos que estão morrendo afogados no mar Mediterrâneo vão ter como perdoar a França, a Inglaterra? O que é o perdão na história? Está falando sobre essa questão, a gente recebeu uma mensagem aqui, Shabib Rani disse, parabéns pela incansável atuação, mas o que o senhor tem a nos dizer dos gestores da indústria da fé? Como um cristão pode propor que seus irmãos se armem uns contra os outros? Exatamente, se armem contra os outros. Isso é inaceitável. Toda a instrumentalização da religião, ela é inaceitável e é uma traição dentro do cristianismo, do fundamento do cristianismo. Agora mesmo eu vi uma figura, os conquistadores chegando na América, cortando a cabeça dos indígenas, dos povos originários, e os frades atrás batizando antes que a cabeça caísse no chão. Então, você legitimar o poder opressor, isso é traição. O original do cristianismo é a transformação, é a resistência que muitas vezes é revolucionária, é transformadora e ela é extremamente de incômodo. Ano que vem, como encarar, quais as perspectivas em relação ao próximo ano?
com nova presidência, um novo governo no estado de São Paulo, o governo de João Dória, que já foi prefeito. Como encarar? Eu acredito que nós vamos ter que resistir muito, marcar posição, enfrentar e reafirmar os direitos humanos, o direito da dignidade da vida, o direito dos que estão mais sofridos, não ter medo de enfrentar. Uma das coisas que mais me marca é quando a polícia atinge os moradores de rua, tanto a PM quanto a GCM, e me xingam e dizem, vai lá chamar o padre porque nós não temos medo dele. Ou como eles estão dizendo, a partir de janeiro é tiro na cabeça. Assim que o presidente assumir, vocês vão sumir. Então nós temos que resistir, enfrentar, sem temor, mesmo cansados, com os pés feridos, caminhar. Eu acho que essa é a perspectiva, porque os movimentos sociais vão sofrer, os movimentos das mulheres vão sofrer, toda a defesa de direitos humanos serão extintos dos programas governamentais e nós vamos ter que enfrentar com coragem. E isso vai ser uma pauta importante para a mídia também, para que não seja sacralizadora de um poder opressor, mas que esteja ao lado dos que lutam. Padre, muito obrigada novamente pela sua presença aqui. Inclusive, você deu uma entrevista para o Juca Kfouri do Entrevistas, e essa entrevista vai ser exibida amanhã, aqui na TVT, às 10 horas da noite. Então não percam a entrevista do Juca Kfouri com o padre Júlio Lancelotti. Muito bacana. Obrigada, padre. Obrigado a você também. Boa luta. Boa luta para nós. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante, só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte a gente!